E aí pessoal, tudo jóia? Eu sou Rona Epson e chego aqui para mais uma videoaula de matemática financeira, tá bom? E na aula de hoje a gente vai conversar sobre juros compostos, tá? Assunto lindo, assunto maravilhoso, tá certo? Na dosagem certa, na porcentagem certa, é uma coisa justa, tá? É um processo altamente justo. É importante que isso fique muito claro, tá? Muito bem, pessoal. Obviamente, quando eu lido com matemática financeira, eu lido com uma coisinha chamada capitalização, tá? E como eu já expliquei na primeira aula, na primeira videoaula, capitalização é justamente a questão da atualização do capital, como esse capital se movimenta no tempo, tá certo? E aí nós temos dois regimes de capitalização, que são o regime de juros simples e o regime de juros compostos, tá certo? Muito bem. O regime de juros simples nós já vimos na outra videoaula, e não custa nada revisar. A primeira coisa que caracteriza o regime de juros simples é que a taxa de juros ela incide sobre o capital inicial exclusivamente, tá certo? A taxa de juros incide exclusivamente sobre o capital inicial. Quando eu lido com regime de juros simples, a parcela mensal de juros ela é constante. Todo mês aumenta sempre a mesma coisa, tá bom? Quando eu lido com regime de juros simples, a capitalização ela é linear. A função que modela o regime de juros simples é uma função do primeiro grau, é uma função afim, tá certo? O gráfico é uma reta, tá bom? Beleza? Mas isso nós já discutimos na outra aula. Vamos então falar do que interessa, que é justamente agora o regime de juros compostos. Quando eu lido com regime de juro composto, galera, vale salientar agora que a taxa de juros não incide somente sobre o capital inicial. A taxa de juros ela incide sobre o capital inicial e sobre os juros gerados. É o que nós conhecemos como juros sobre juros, tá certo? Então ela incide sobre o valor acumulado, ela incide sobre o montante acumulado, tá certo? Quando eu falo no regime de juros compostos, é importante destacar que a parcela mensal de juros agora é variável, tá? No regime de juros simples era fixa, era constante, no regime de juro composto ela é variável. Tá? Quando eu falo de juros compostos, a capitalização ela é exponencial. O crescimento se dá de acordo com uma função exponencial, tá certo? É um crescimento, que não acontece bonitinho como numa reta, ele acontece como numa função exponencial. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Eu vou ampliar essa tela para vocês, para que vocês dêem um print aí, anotem essas informações. Tá certo? Com muito capricho, tá? A taxa de juros incide sobre o valor acumulado, ou seja, sobre o capital inicial e sobre os juros gerados. A parcela mensal de juros é variável, a capitalização é exponencial no regime de juro composto. Beleza, galera? Tranquilo? Maravilha, maravilha. E é claro, para a gente entender melhor isso aí, eu trouxe uma situação, um problema, tá bom? Vamos conversar? Vamos bater um papo sobre isso? Olha só, vamos ampliar. Gabriel tomou um empréstimo de 20 mil reais, no regime de juros compostos, a uma taxa de 10% ao mês. Admitindo que nada será pago por determinado período, vamos esboçar a evolução da dívida de Gabriel ao longo dos primeiros meses. Eu quero apenas conversar com vocês sobre isso, tá certo? Não estou pedindo um valor específico, eu quero avaliar como essa dívida cresce. Tá? Veja que o regime desse empréstimo de Gabriel é o regime de juro composto, tá? Dessa capitalização. Muito bem, muito bem. Olha só o que é que eu trouxe para vocês. Ó. A dívida dele é de 20 mil reais, tá certo? A dívida é de 20 mil. E aí, um mês depois, vai aumentar 10%. Naturalmente, quando eu digo que aumenta 10%, eu vou até colocar o laserzinho aqui, tá, pessoal? Tá? Quando eu digo que aumenta 10%, olha que bacana, tá? 10% de 20 mil vai ser exatamente quanto? Vai ser exatamente 2 mil reais, tá bom? E aí, o meu montante, o valor que ele vai ficar devendo vai ser 20 mil mais 2 mil, que dá quanto? 22 mil. E aí, no mês seguinte, tá? Isso aqui é o final do primeiro mês, tá? No mês seguinte, vai aumentar 10% por causa dos juros, tá certo? Só que agora os 10% eles vão incidir sobre quem? Não mais sobre o capital inicial exclusivamente. Vai incidir sobre o capital inicial e sobre os juros gerados, ou seja, vai incidir sobre o valor acumulado. Então 10% agora de 22 mil vai dar exatamente quanto? Vai dar exatamente 2.200. Tá certo? Ou seja, quando eu somo 22 mil com 2.200 vai dar quanto? 24.200. No mês seguinte eu vou ter mais 10% de juro,
tá certo? 10% de 24.200 vai dar exatamente 2.420. Quando eu somo com 24.200, dá quanto? 26.620, tá certo? Então, galera, repara que a evolução dessa dívida, ela teve as parcelas de juros variando, ó, 2.000, 2.200, 2.420 e assim vai. Entenderam a ideia, galera? Tá massa isso para vocês? Tá tranquilo? Excelente, excelente, excelente. Vamos fazer o seguinte, eu gosto muito de fazer essa análise numa tabelinha, tá certo? Você pode olhar dessa forma, mas eu gosto de fazer essa análise numa tabelinha, tá? Queria que vocês compreendessem comigo. Vamos lá, vamos pro quadro, olha só. Galera, a dívida do rapaz é exatamente de 20 mil reais, tá certo? 20 mil reais. A taxa de juros foi de 10% e eu quero saber como é que a dívida evolui, tá? Vou fazer a mesma conversa, só que agora numa tabelinha. Tá? Momento inicial, ele devia quanto? 20 mil reais. No ato do empréstimo, o empréstimo foi de 20 mil. Um mês depois, não vai aumentar 10%? Um mês depois? Ora, pessoal, aumentar 10% é o mesmo que multiplicar por 1,1. Olha que bacana. Então, daqui para cá, ó, eu multiplico por 1,1. Tá certo? Então, 1,1 de 20 mil dá quanto? 1,1 vezes 20 mil, perdão, dá quanto? Dá exatamente 22 mil. Então, um mês depois, a dívida vai ser exatamente de 22 mil reais. Tudo bem? Tranquilo? Tá, Ronepson, e 2 meses depois? Ora, a cada mês eu não aumento 10%, não é 10% sobre o valor acumulado? Se são 10% sobre o valor acumulado, é 10% disso aqui. 10% de 22 mil dá quanto? Vai dar exatamente 2.200. Ou seja, quando eu multiplicar por 1,1, porque aumentar 10% é multiplicar por 1,1, o valor que eu vou ter exatamente aqui vai ser 24.200. Faz sentido para vocês? Outro mês, né? Um mês para frente. Ora, a cada mês que se passa não aumenta 10%, eu não multiplico por 1,1, ó. Oh, que maravilha. Eu vou multiplicar por 1,1. A cada mês que se passa, eu multiplico por 1,1. A cada mês que se passa, eu multiplico por 1,1. 1,1 vezes 24.200 dá quanto, pessoal? Vai dar exatamente 26.620. Tudo bem? Tranquilo? Eu acho que vocês já perceberam que basicamente eu estou sempre multiplicando por 1,1, né? Isso quer dizer que daqui a T meses, vamos chamar assim genericamente, daqui a T meses, a dívida que era de 20 mil, passa a ser de quanto? 20 mil vezes 1,1, um mês. 1,1 novamente, outro mês. 1,1 novamente, outro mês. Depois de T meses, eu vou multiplicar por 1,1 quantas vezes? Eu vou multiplicar por 1,1 T vezes. Repare, olha só, eu vou deixar isso muito claro para vocês, que esses 22 mil, tá? Esses 22 mil que apareceram aqui para mim, nada mais é do que 20 mil multiplicado por 1,1 quantas vezes? Uma vez. Esse 24.200 que apareceu aqui nada mais é do que 20 mil, que é o capital inicial, multiplicado por 1,1 quantas vezes? Duas vezes, tá vendo? Esse 26.620 que apareceu aqui nada mais é do que 20 mil, que é o capital inicial, multiplicado pelo 1,1 quantas vezes? 1,1 3 vezes. Eu acho que vocês já entenderam com clareza que o montante depois de um certo período, o montante depois de T meses vai ser exatamente o capital inicial, que no caso aqui foi 20 mil, vezes o fator multiplicativo associado aos juros, ao aumento que eu estou dando, tá certo? Repara que se eu aumentei 10%, o fator é 1,1. Se eu aumento 20%, o fator é 1,2. Se eu aumento 3%, o fator é 1,03. Então, vezes o fator multiplicativo elevado ao tempo, elevado ao número de vezes que esse fator foi aplicado, tá certo? Então, é o capital inicial, ó, olha só para cá, olha que bacana. Isso aqui é o que nós chamamos de montante. É o montante. Tá certo? Beleza? Isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos de capital inicial. É o capital inicial. Tá certo? Ei, isso aqui, ó, isso aqui é o que nós chamamos de fator multiplicativo.
E naturalmente, pessoal, esse fator multiplicativo ele está associado a quem? Ele está associado à minha taxa de juros, ao meu aumento, tá certo? E naturalmente, isso que aparece aqui em cima, eu vou até escrever aqui de laranja, tá, pessoal? Isso que aparece aqui em cima, esse tempo aqui que aparece, na verdade, antes dele ser o tempo, ele é exatamente o número de vezes em que a taxa de juros foi aplicada. Então, esse aqui é o número de vezes, em que a taxa foi aplicada. Em que a taxa foi aplicada. Tá certo? A taxa de quê, Rona Epson? A taxa de juros, é claro. Tá certo? É o número de vezes em que a taxa foi aplicada. Então, recapitulando, montante, capital inicial, fator multiplicativo associado justamente à minha taxa de variação, à minha taxa de crescimento, à minha taxa de juros, tá certo? E aqui é o número de vezes que a minha taxa foi aplicada, que nesse caso coincide com quem? Nesse caso coincide tranquilamente com o tempo, né? Nesse caso, está sendo equivalente ao tempo de investimento. Beleza, pessoal? Tá claro isso para vocês? Tá tranquilo? Maravilha. Eu acho que deu para perceber esse crescimento aí. Tá de maneira muito legal mesmo. Tá bom, pessoal. Vamos lá, vamos continuar então? Olha só, galera. No que diz respeito ao que eu acabei de explicar, eu vou ampliar aqui exatamente esses dados para organizar e deixar bem bonitinho, tá? No que diz respeito ao que eu acabei de explicar, ó, momento inicial, eu tenho exatamente 20 mil, um mês depois, 22 mil e por aí vai, né? Então, T meses depois, 20 mil vezes 1,1 elevado a T. Note que essa função aqui é uma função exponencial. Quando eu ploto essas informações aqui no gráfico, eu tenho exatamente o gráfico de uma função exponencial. Tá bom? Eu tenho exatamente uma curva como essa. Repare que o crescimento inicial massa, tá até crescendo legal, tal, mas chega um momento que esse crescimento dispara, né? Esse crescimento estoura, tá bem? Olha só, isso aqui é exatamente o crescimento exponencial. Chega um momento que ele dispara, ele cresce muito rapidamente. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que diz respeito a uma dívida no regime de juro composto. Porque no início parece pouquinho, tá, mas de repente dispara e a gente perde o controle, perde a conta, perde a mão do negócio e aí fica endividado de maneira absurda. Tá bom? Beleza, galera. Tranquilo. Maravilha, maravilha, maravilha. Excelente. Muito bem. Pessoal, então só para formalizar, só para deixar claro, vamos lá. Esse C aqui vai ser exatamente o capital inicial. Esse I que vai aparecer, que a gente vai estar trabalhando, é a taxa de juros. E o montante ao final de T períodos vai ser exatamente MT, o M de T, como queira escrever, igual a capital inicial vezes. Lembra que isso aqui eu disse que era o fator multiplicativo? O que é o fator multiplicativo? Aumentar 10% é multiplicar por 1,1, porque é 1 que eu tenho, mais o aumento. 10% não é 0,1? Pronto. Então, 1 mais a taxa. Tá? 1 mais I elevado a T. Particularmente, para ser bem franco, eu não sou tão apegado a expressões, eu não sou tão apegado a fórmulas, tá? Mas eu gosto de entender a ideia. A ideia que a gente foi trabalhando ali no quadro agora, aquela ideia que a gente trabalhou foi sai multiplicando pelo fator, sai multiplicando, sai multiplicando. Ah, Roneb, eu preciso de 10 meses, então multiplica pelo fator 10 vezes. Tá certo? Ah, Roneb, eu preciso de 20 meses, então multiplica por aquele fator 20 vezes, tranquilamente. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então olha só para cá, ó. Capitalização exponencial e a fórmula é essa, exatamente de uma função exponencial. Particularmente, como é que eu gosto de encarar essa fórmula? Onde tem 1 mais I, eu gosto de chamar de fator multiplicativo, como eu fiz lá no quadro. Eu vou até apresentar de novo para você não esquecer, tá certo? Olha só para cá, como eu fiz aqui, ó. Eu gosto de chamar de fator multiplicativo. Beleza? Maravilha? Excelente, excelente, excelente. Muito bem. Ok, pessoal, tranquilo. Olha para cá, tá? Eu vou expandir isso aqui para que você veja claramente essa capitalização exponencial. Deixa eu expandir. Pronto. Olha que massa. Esse crescimento exponencial começa, né, discretamente, quase parecido com juros simples, que não é parecido, mas de repente ele estoura, de repente ele explode. Tudo bem para vocês? Maravilha? Excelente, excelente, excelente. Vamos então aos probleminhas. Primeiro problema que eu trouxe para vocês, tá? Com muito carinho, tá? Olha só, vou ampliar aqui. Primeiro problema. Tainá, ao completar 21 anos, começou a planejar financeiramente sua aposentadoria. Para isso, resolveu aplicar no Tesouro Direto uma aplicação que tem rendimento médio esperado de 12% ao ano.
Entretanto, ao fazer esse investimento, ela deve apenas resgatar seu dinheiro após 25 anos. Então, considerando que 1,12 elevado a 25 é aproximadamente 17, se Tainá aplicar 20 mil reais e resgatar o seu dinheiro após 25 anos, o rendimento desse fundo será de aproximadamente... Pois bem, pessoal, então, como eu falei, o capital inicial que ela tem para investir é de 20 mil reais. A taxa de juros é de 12% ao ano, e aí ele deu essa informação, essa aproximação, tá? Naturalmente, a gente não ia fazer essa conta mesmo, porque senão você perderia muito tempo. Mas vamos lá. Galera, eu não pedi a vocês qual é o rendimento dela depois de 25 anos com esse dinheiro aplicado. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular o montante que ela vai ter acumulado? Ora, o montante que ela vai ter acumulado, a gente já viu que se calcula de maneira muito fácil, o montante depois de 25 anos. É só pegar o capital inicial, que é de 20 mil reais. Repara que eu vou me desapegar de fórmula, tá? Pega o capital inicial, que é de 20 mil reais. Eu não vou aumentar 12%? Ora, se eu já tenho 100%, quando eu boto mais 12, ficam 112%. Então, 112% é 1,12. Aumentar 12% é o mesmo que multiplicar por 1,12. Então, todo ano eu vou multiplicar o valor por 1,12. Então, eu vou multiplicar esse valor por 1,12. Como isso vai acontecer durante 25 anos, ou seja, vai acontecer 25 vezes, então eu vou multiplicar por 1,12 quantas vezes? 25. Então, 1,12 elevado a 25. Olha que extraordinário, galera. Olha que fantástico. E 1,12 elevado a 25, essa conta eu já te dei, não já? É aproximadamente 17. Então, o montante que ela vai ter acumulado depois de 25 anos vai ser exatamente 20 mil vezes 17. Tem calma, tem calma. 20 mil vezes 17 dá quanto, galera? Ora, 20 mil... depois de 25 anos. 20 mil vezes 17... vai ser 2 vezes 17 dá 34. E aí eu boto mais 4 zeros. Tá? Esse é o montante que ela vai ter acumulado. Tá certo? 340 mil reais. Esse é o montante que ela vai ter acumulado. Mas tenha cuidado, tá? Tenha cuidado, porque se o montante é de 340 mil reais... se eu quiser saber o quanto eu obtive de rendimento, ou seja, o quanto eu obtive de juro durante esse processo, a resposta não é essa. Quando a gente olha novamente para a questão, a gente é tentado a marcar a letra A. 340 mil de cheio. Mas olha o que eu pedi, o rendimento desse fundo será de aproximadamente quanto? O rendimento eu me refiro aos juros. Então, o rendimento são os juros gerados. E os juros gerados a gente calcula como? Pega o montante, que é 340 mil, e tira quem? O capital inicial, o que eu tinha inicialmente, menos 20 mil. 340 mil menos 20 mil dá quanto, hein? Dá exatamente 320 mil reais. Esse é o rendimento. Isso é o que eu obtive de juro durante esse período. Claro, no regime de juro composto. Ah, professor, mas ele não falou que era o regime de juro composto na questão, porque você já foi para juros compostos. Amigão, sempre que ele falar de matemática financeira, tá, e não disser nada sobre o regime de capitalização, sem dúvidas, regime de capitalização exponencial, regime de juros compostos. Tá? Porque na prática o mercado financeiro trabalha com juro composto. Porque imagina o seguinte, galera, imagina que lá naquela nossa brincadeira que a gente estava fazendo no quadro agora há pouco na primeira situação, e naquela brincadeira linear que eu fiz aqui, né, numa linhazinha, lá na televisão, imagina que eu fosse, por exemplo, lá em cima dos 20 mil, aumentei 10%, tá? Então, para a pessoa que está recebendo o dinheiro, tá? Para o credor, no caso quem emprestou o dinheiro, então 10% de 20 mil vai dar 2 mil. Então, um mês depois, a pessoa que deve não deve mais 20 mil, deve 22 mil. É como se ela pegasse aquele dinheiro, pagasse e pedisse novamente emprestado. Agora, me dê 22 mil? Então, no mês seguinte, eu não vou pagar 10% de 20 mil, eu vou pagar 10% de 22 mil, que é o que eu devo. Então, repare que o regime de juro composto, na prática, ele é muito mais justo do que o regime de juro simples. Porque a conta é feita em cima do que eu devo.
e não em cima do valor inicial apenas. Entende? Um mês depois eu não devo mais 20 mil reais, eu devo 22 mil. Eu estou voltando naquele exemplo, aquela situação inicial. 2 meses depois eu não devo mais 20 mil reais, eu devo 24.200. Então não é justo que quando se passar mais um mês eu aplique os 10% em cima do capital inicial apenas. Eu tenho que aplicar em cima do que eu devo. É sobre o valor acumulado. Então esse processo sim é um processo justo. Tá certo? Tranquilo? Então por isso assim, quando o problema não disser nada, regime de juro composto. Tá? No regime de juros simples ele vai ter que gritar lá, ele vai ter que dizer. Quando ele não disser nada, regime de juro composto. Beleza? Valeu, vamos lá. Pessoal, então a resposta certa vai estar na letra, vamos ver? Letra B, né? Ampliando aqui. Letra B, 320, tá? 320 mil, tá bom? Muito bem, vamos para o problema 2. Bora lá. Deixa eu ampliar. A jovem Elora recebeu da mãe, como prêmio por ter sido aprovada no vestibular de medicina, uma quantia de 30 mil reais para fazer o que ela bem entendesse. Viajar, comprar um carro ou mesmo poupar o dinheiro. Inspirada nas aulas de matemática financeira, ela aplicou o dinheiro num fundo de renda fixa durante um ano. A rentabilidade desse fundo nos 8 primeiros meses do referido ano foi de 1,3% ao mês. Enquanto que nos 4 meses restantes a rentabilidade foi de 0,9%. Tá? Então, durante os 8 primeiros meses foi de 1,3%. Os 4 meses restantes foi de 0,9%. O valor obtido por Elora ao final do prazo é dado em reais por... Olha só, pessoal. Então, a situação que eu tenho é essa. 30 mil reais que ela vai aplicar e durante os 8 primeiros meses, essa aplicação dela rende 1,3% ao mês. Aumentar 1,3% é o mesmo que multiplicar por quanto? Por 1,013. Tudo bem? Só que essa rentabilidade foi durante 8 meses, não é isso? Foi por mês durante 8 meses. Então, eu vou fazer essa multiplicação quantas vezes? 8 vezes. Eu vou multiplicar por 1,013 8 vezes, tá? Muito bem. Tá, logo depois, nos 4 meses seguintes, ela teve uma rentabilidade de 0,9%. Aumentar 0,9% é o mesmo que multiplicar por 1,009. Só que eu tive essa rentabilidade durante 4 meses, não foi? Então eu vou pegar isso aqui e elevar à quarta potência. Vocês perceberam que eu estou completamente desapegado da ideia de fórmula? Eu estou fazendo tudo isso de maneira muito intuitiva, de maneira muito prática. Não é só sair multiplicando? Tá aí, tá? Então, essa é a resposta. O professor tem que fazer a conta? Não. E de vez em quando o Enem faz isso, tá? Ele coloca a expressão, ele não coloca a conta de fato para ser feita, porque senão daria um trabalho gigantesco, né? Imagina aí, fazer essa conta todinha. Quando a gente olha para as alternativas lá da questão, a gente vai estar em que letra? Vamos ver? Letra B de bola, confere? Letra B, maravilha, maravilha, tá? Tem exatamente a expressão que eu coloquei no quadro. Tudo bem? Fechou? Massa! Vamos para outro problema, para fechar. Olha só, galera. Problema 3. Haroldo ganhou um prêmio na loteria no valor de 430 mil reais. Que delícia. Depois de consultar o gerente de investimentos do seu banco, decidiu investir o dinheiro numa aplicação. Ao longo de todo o primeiro ano de investimento, a rentabilidade média mensal foi de 1,1%. Durante todo o primeiro ano. E no segundo ano de investimento, a rentabilidade foi negativa, correspondente a menos 13% ao ano. Tá? Considerando a aproximação 1,011 elevado a 12, como sendo aproximadamente 1,14, estima-se que, quando comparado ao valor inicialmente investido, o montante acumulado por Haroldo nesse investimento, depois de 2 anos, apresentou uma evolução, um crescimento, um decrescimento, ficou do mesmo jeito. E aí? Vamos lá? Pessoal, olha só. Vou aqui para o quadro para a gente brincar com a solução desse problema, tá? Massa! Olha que maravilha. Professor, o capital inicial foi de 430 mil. Mas nem importa, porque eu só peço a rentabilidade final, em termos percentuais, então nem importa. Tá? Vai ter um capital inicial, que é de 430 mil, e eu vou multiplicar esse capital inicial por quanto?
no primeiro ano, durante cada um dos meses, não aumentou 1,1%? Então eu vou multiplicar por 1,011, porque isso aqui corresponde ao fator multiplicativo correspondente a um aumento de 1%. Eu vou multiplicar por isso elevado a quanto? 12, né? Porque não são 12 meses? Então elevado a 12. Eu vou multiplicar por 1,011 12 vezes. Tá? Por ele, 12 vezes. Massa. Só que no ano seguinte, ele não teve um prejuízo de 13% ao ano, tá? 13% durante todo o ano, né? Então eu vou, aumentar 13% é multiplicar por 1,13. Diminuir 13%, já que foi um prejuízo, foi uma queda, é multiplicar por 0,87. Aquela história, pessoal, eu tenho 100%. Quando eu tiro 13, eu fico com 87%. E 87% é 0,87. Tá certo? Quando você volta lá para os dados do problema, você percebe que 1,011 elevado a 12 nada mais é do que 1,14 multiplicado por 0,87. Pessoal, 1,14 vezes 0,87 dá quanto? Aí, pessoal, faz o seguinte, esquece as vírgulas e faz a conta, tá? Então, 1,14, ou senão você faz com uma vírgula mesmo, tanto faz, vezes 0,87. Vamos lá. 7 vezes 4 vai dar 28, vai 2, 7 vezes 1, 7, com 2, 9. 7 vezes 1, 7. Que maravilha. Vamos multiplicar por 8 agora, lembrando que a gente desloca uma casa. 8 vezes 4 vai dar exatamente 32, vai 3 agora, né? 8 vezes 1, 8, mais 3, 11, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Quando a gente faz a soma agora, 8, 9 com 2 dá 11, vai 1. 8 mais 1, 9 e 9. Só que eu tenho que voltar quantas casas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa continha que eu acabei de fazer, eu fiz aí, pessoal, porque é importante, né, que a gente faça, que a gente lembre como se multiplica e tal. Tá? 0,918. E multiplicar por 0,9918 é aumentar ou diminuir? Ora, quando eu multiplico por 1, eu fico do mesmo jeito. Quando eu multiplico por algo maior do que 1, eu aumento o valor. Quando eu multiplico por algo menor do que 1, entre 0 e 1, eu diminuo o valor. Então eu estou diminuindo o valor daquele capital inicial. Tá certo? Eu estou tendo um prejuízo. Esse valor está decrescendo. Tá, Ronesto, mas está diminuindo quanto? Olha só, isso aqui é a mesma coisa que 99,18%. Isso quer dizer que eu perdi 0,82%. Então isso aqui corresponde a uma queda de 0,82%. Então um pelo outro aí, a pessoa teve um prejuízozinho, o Haroldo teve um prejuízozinho aí de 0,82%. Foi um decrescimento e a gente encontra isso em que letra? Vamos lá? Letra D, tá? Um decrescimento de 0,82%. Entenderam a ideia, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a essência de juros compostos, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa dinâmica, tá certo? Mas ainda tem muita coisa pra gente conversar, tá? Mas já dá para vocês fazerem muitas questões com o que a gente já ensinou de juros compostos, de juros simples e com a introdução de matemática financeira. Mas eu ainda quero fazer outras misturas, eu ainda quero conversar outras coisinhas importantes com vocês, tá bom, pessoal? Então, até as próximas videoaulas de financeira, tá bom? Abraço, valeu!